os impactos desse problema na obra como um todo. E o principal impacto é prazo. Por que prazo? Imagine, uma empresa faz um investimento porque ela quer um retorno. Os acionistas da empresa querem um retorno. E um retorno grande. Porque se fosse para ter retorno pequeno, pega o dinheiro e bota na caderneta. Não precisa se preocupar em fazer empreendimento. Então, para quem conhece engenharia econômica, para quem lida com finanças, vocês sabem que quanto mais tarde começam a entrar as receitas, a rentabilidade do projeto cai. E, ao contrário, quanto mais cedo, a rentabilidade do projeto aumenta. Então, se atrasar, a rentabilidade do projeto cai. A rentabilidade da empresa cai. Então, as empresas que estão com empreendimento, elas querem prazo. Elas querem que a coisa entre no prazo. Né? O atraso é mortal e elas vão para a disputa arbitral por causa do atraso. E a segunda coisa é quem é o responsável por aquele problema técnico que gerou o atraso. E como pano de fundo é o seguinte: será que a empresa contratada tomou as medidas cabíveis para mitigar os efeitos do problema técnico no andamento da obra? Em resumo, o perito, ou assistente técnico, ou parecerista, ele precisa entender, não especificamente de coisas técnicas, ele precisa entender de gestão de empreendimento. As perícias em arbitragem, elas lidam muito mais com gestão de empreendimento do que com o problema técnico em si. Daí vem um corolário, que é uma tese que eu defendo, não é unânime, pelo contrário, tem muita gente que que a contesta, tem uma outra opinião tão válida quanto a minha, que é o seguinte: na minha opinião, não interessa qual é a habilitação técnica do profissional que vai conduzir a perícia. Para mim não interessa. Para mim o importante é que ele saiba fazer perícia, que ele conheça gestão de empreendimentos, que ele tenha a capacidade de identificar onde é que estão os pontos essenciais do problema. Se for necessário, ele subcontrata profissionais específicos, mas ele precisa ser um gestor, acima de tudo, um gestor. Então, uma central hidrelétrica, uma pequena central hidrelétrica, o perito não precisa ser engenheiro civil, ou engenheiro elétrico, ou engenheiro mecânico, ou engenheiro do que for. Ele precisa ser engenheiro. Engenheiro é importante que ele seja, ou arquiteto, uma pessoa com uma formação tecnológica. E principalmente que ele saiba, que ele conheça gestão de empreendimento. Por quê? Qual é o impacto de um problema estrutural no andamento de uma obra como uma pequena central hidrelétrica, ou mesmo como um conjunto de edifícios? Ele precisa entender isso. Ele precisa entender se o contratado, a empresa contratada, tomou as medidas que poderiam ser tomadas para diminuir os impactos no prazo da obra. Isso é muito mais importante do que conhecer cálculo estrutural. Muito mais importante. Porque cálculo estrutural você vai e contrata um colega que seja especialista em cálculo estrutural. Mas essa capacidade de gerenciamento, essa não dá para contratar. É o perito que tem que fazer. Então, minha segunda sugestão aqui para vocês, em termos de capacitação, para quem não tem essa expertise, façam cursos de gestão de empreendimento. Existem cursos de gestão de projetos, são semelhantes.
mas façam esses MBAs, ou cursos de extensão, ou pós-graduação, porque essa capacitação é muito necessária para que vocês atuem com conforto em procedimentos arbitrais. Porque é isso que vai gerar. São esses os problemas que vão acontecer. Bom, como é que é o relacionamento do perito com as partes e com o tribunal arbitral? A gente encontra, muitas vezes, isso em processos judiciais, laudos críticos, pareceres técnicos, que são desrespeitosos. Desrespeitosos, quer dizer, buscando atingir a figura do perito. Isso é, de certa forma, tolerado num processo judicial. A pessoa passa por cima daquilo, esquece aquilo, vai em frente, vida que segue. Num procedimento arbitral, dificilmente isso passa batido. Muitas vezes, a pessoa que faz isso, na audiência de instrução e julgamento, na frente dos presentes, ele acaba sendo chamado a atenção de uma maneira elegante, mas é chamado a atenção. Então, existe num procedimento arbitral um ambiente de cordialidade que não existe muitas vezes no processo judicial. Daí que a gente precisa reaprender a escrever, combatendo teses, combatendo ideias, combatendo argumentos. Isso é que é fundamental. Saber argumentar, saber contra-argumentar. Esse tipo de coisa não é inato, é aprendido. A gente aprende, a gente lê sobre isso. Então, eu recomendo aqui a vocês dois livros. Eles são livros jurídicos, mas eu os reputo muito importantes para quem vai aprender a argumentar e contra-argumentar, de uma maneira geral. O primeiro livro, ele é quase obrigatório para estudantes de direito. Ele é chamado O Caso dos Exploradores das Cavernas. É um livrinho fininho, que a gente lê em 2 horas. O segundo livro é um livro mais técnico. O Caso dos Exploradores das Cavernas. Dos Exploradores das Cavernas. O autor, eu não me lembro do sobrenome, mas o primeiro nome é Leon. Mas esse livro, certamente, vocês baixam na internet. Gratuitamente. Tá? Antes de falar no segundo, deixa eu dizer por que eu acho ele importante. Eu vou contar as 2 primeiras páginas do livro. As 2, 3 primeiras. É um livro de ficção. Um grupo de exploradores dos Estados Unidos resolve explorar uma determinada caverna. Muito profunda, nunca tinha sido explorada, e eles vão e entram na caverna, um grupo de meia dúzia de exploradores, e quando eles estão lá dentro, tem um terremoto daquele tipo, tsunami, e desmorona a caverna, eles ficam presos lá dentro. Mas estão em contato por rádio com as equipes de salvamento. E as equipes de salvamento dizem para eles, olha, 3 a 4 meses no mínimo para tirar vocês daí. E eles só tinham alimento para horas, não mais do que isso. E dentro da caverna tinha água, então a água não seria problema, mas comida sim. Então eles fazem uma reunião e decidem que alguém ia ter que morrer para que a carne dessa pessoa servisse de alimento para as demais. Era um local muito frio, era época de inverno, podiam congelar a carne, etc. Uma das pessoas disse não concordava, mas foi voto vencido, fizeram o sorteio, claro que foi essa pessoa sorteada, né? Mataram o cidadão, sobreviveram
3 meses depois saíram e foram presos. E foram julgados. E o resto do livro são os 5 votos de 5 juízes da Suprema Corte Americana. Todos os 5 votos são completamente diferentes. Completamente diferentes. Com argumentações completamente diferentes. Mas você lê o primeiro voto, você fala, esse cara tem razão. Lê o segundo, fala, não, quem tem razão é esse aqui. E assim vai. Então, eu reputo esse livro importante para que vocês vejam que a mesma cena, o mesmo fato, pode ser visto de 5 maneiras completamente diferentes e ainda assim todas elas parecerem estar corretas. E é preciso a gente treinar essa visão de que existem mais interpretações para o mesmo fato. Então esse é o primeiro livro. O nome do autor eu não me lembro o nome todo, mas o primeiro nome é Leon. Leon, com L, L de Luiz. Tá? Bom, o segundo livro ele é mais técnico. O nome dele é Hermenêutica e Interpretação do Direito. Não me perguntem o nome do autor que eu não me lembro. Hermenêutica e Interpretação do Direito. Ele é muito mais técnico, porque ele traz os elementos de interpretação. Alguns elementos que são essenciais. Nós aqui, como engenheiros, nós estamos muito acostumados à interpretação literal. Por quê? Porque nós estamos acostumados a raciocinar como causa e efeito. Não é isso? Se eu pegar esse papel aqui e jogar, ele vai cair. 10 vezes se eu jogar, ele vai cair. É a relação de causa e efeito da lei da gravidade. Mas, para um processo judicial, um procedimento arbitral, dependendo da interpretação que você dê, esse papel pode ir para o lado, se eu soltar, pode ir para cima, pode ficar no mesmo lugar. Então, existem interpretações que a gente precisa aprender, elementos interpretativos, para poder argumentar e contra-argumentar. Eu vou dar um exemplo só aqui, para a gente poder ir em frente. E eu vou falar, para finalizar, sobre outras áreas de oportunidades que estão aparecendo e que são objeto de procedimentos arbitrais. Quando eu digo saber interpretar e saber argumentar de uma maneira racional, eu quero dizer, por exemplo, o seguinte: todos aqui conhecem um crime chamado crime de rapto. Rapto. Qual é a definição que consta no Código Penal de crime de rapto? É sequestro de mulher honesta para fins libidinosos. Rapto é isso. Não tem rapto de homem. Não tem rapto de homem. Só tem rapto de mulher. Essa mulher tem que ser honesta. Mulher desonesta não pode ser raptada. E os fins têm que ser fins libidinosos. Não pode ser fins filosóficos. Nem grana, não pode ser. Tá? Bom, vamos olhar esse termo honesta. Mulher honesta. Que honestidade é essa que esse tipo penal fala? Então, a mulher que passa cheque sem fundo, ela, se for sequestrada, pode ser um crime de rapto? Não, por quê? Se não tiver intenção, não. Porque eu quero dizer o seguinte: ela é uma mulher desonesta, porque ela pode ser sequestrada? Pode ser raptada? Entendo. Pode, por quê? Ela foi desonesta. A desonestidade é moral. Mas da onde que você comprova essa que é da moral?
Não, se você for olhar no dicionário, nós engenheiros, vamos ao dicionário e vamos olhar a primeira definição de honestidade, é a honestidade patrimonial. É a primeira definição, depois tem outras. Mas a primeira definição é a honestidade patrimonial. Da onde a gente conclui que essa honestidade é a honestidade moral? O Código Penal, ele é dividido em livros e depois em capítulos. O crime de rapto, ele está no capítulo de crimes contra a pessoa. Se fosse honestidade patrimonial, ele estaria no capítulo de crimes contra o patrimônio. Então, esse é o chamado elemento lógico sistemático. Você buscar aquela situação que você está analisando, em que parte do contrato ela está inserida, do contrato ou da lei. Por isso é que não pode chegar para você e dizer, vem cá, eu tenho essa cláusula do contrato aqui, me interpreta essa cláusula, por favor. Não existe a interpretação de uma cláusula, existe a interpretação do contrato e talvez do feixe de contratos. E aí eu volto para a arbitragem. Normalmente, um contrato de um empreendimento de porte, ele não é um instrumento contratual, é um feixe de contratos. Tem o contrato principal, tem o contrato de seguro, tem o contrato de consórcio, tem o contrato de construção, tem o contrato de compra de equipamentos, enfim, tem um monte de coisas. Então a gente precisa aprender que quando vai analisar uma questão que é submetida a você como perito ou como parecerista, analisar tudo, em que contexto que isso está colocado.